Olá! Hoje a gente vai explorar um dos símbolos mais curiosos e, vamos ser sinceros, mais mal compreendidos da maçonaria. A corda, ou o famoso cable tow. Afinal, o que ela significa de verdade? Olha só, para quem não conhece, a primeira imagem pode ser bem chocante, né? Esta aqui é uma ilustração antiga, lá do século XIX, da preparação de um candidato. E o que salta aos olhos? Uma corda em volta do pescoço, que parece muito com uma forca. E aí, claro, fica a pergunta, por que uma cerimônia de uma fraternidade teria um laço de forca? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender o significado maçônico, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver de onde veio esse símbolo tão forte. Pois é, a verdade é que o laço ou um cabresto como símbolo de cativeiro e submissão não é nenhuma invenção da maçonaria. Isso é, nossa, muito antigo. Desde sempre foi um sinal bem claro de que alguém estava totalmente à mercê de outra pessoa. E olha, exemplos na história não faltam. Lá na Síria antiga, servos derrotados colocavam cordas na cabeça para implorar pela vida. Pulando para 1347, os líderes da cidade de Calais se renderam ao rei da Inglaterra usando cabrestos. E de novo, em 1517, em Londres, cidadãos foram levados diante do rei Henrique VIII com cabrestos depois de um motim. O padrão é muito claro, né? Era um símbolo de rendição total, absoluta. Então, a grande questão é como é que um símbolo de escravidão se transforma num pilar de fraternidade? É aqui que a história fica bem interessante. Olha que curioso, um dos textos maçônicos mais antigos que a gente tem, o manuscrito de Dumfries, lá de 1710 mais ou menos, mostra que no começo a ideia era essa mesma, ligada ao passado. Quando perguntavam ao candidato como você foi trazido, a resposta era, vergonhosamente com uma corda em volta do meu pescoço. Então, nos primeiros rituais, a corda simbolizava justamente isso, a submissão do candidato à vontade da loja. Era vista como um poder humilhante, sabe? E também uma ferramenta bem física para guiar o candidato que estava ali num estado simbólico de ignorância, de escuridão. E essa imagem aqui resume perfeitamente essa evolução. Dá uma olhada. O que antes era um símbolo de cativeiro virou um símbolo de obrigação, de compromisso. O que era um poder humilhante se tornou um laço de amor. E o que era uma restrição física, literal, evoluiu para um compromisso que vem de dentro. Vamos entender melhor como essa transformação acontece e o que esse laço, que se torna inquebrável, significa de verdade hoje em dia. A grande virada de chave no entendimento desse símbolo hoje é uma metáfora linda, na verdade, a do cordão umbilical. Pensa bem, é um elo físico que está ali, visível, e que no momento chave da cerimônia é cortado, é removido. Só que ele é substituído por algo muito mais forte. Um laço que agora é invisível, um laço de amor e de obrigação mútua que conecta a pessoa à fraternidade para sempre. E isso muda completamente o sentido da expressão o comprimento da minha corda. Não se trata de uma distância física, sabe? Tipo 10 quilômetros, 50 quilômetros, nada disso. É uma medida pessoal. É a promessa que o maçom faz de ajudar um irmão até o limite da sua capacidade, sempre respeitando seus próprios princípios morais e suas condições materiais. No fundo, cada um é o juiz do seu próprio compromisso. Mas é importante lembrar, essa obrigação não é uma via de mão única. É um compromisso mútuo, de mão dupla. E um jeito bem simples, mas muito poderoso de visualizar isso é pensar que, bom, toda corda tem duas pontas, certo? De um lado, numa ponta, está o compromisso de uma ação com a fraternidade como um todo, vivendo seus princípios, com a sua loja, participando, contribuindo, e, claro, com os seus irmãos, estando lá para ajudar quando for preciso. E na outra ponta está o compromisso da fraternidade de volta com seus membros, o dever de guiar, de apoiar, de instruir, de ser um mentor para os mais novos e para os mais antigos também. E, fundamentalmente, de garantir que todos se sintam parte do grupo, que ninguém se sinta isolado. E para fechar essa ideia, tem uma citação do material que a gente usou que resume tudo de forma perfeita. Diz assim: pela sua obrigação, está agora ligado à loja e aos seus irmãos por um laço mais forte do que qualquer corda. O medo é substituído pelo amor, e a autoridade externa pela obrigação interna. É uma transformação completa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Uma reflexão que vai muito além da maçonaria, né? É uma pergunta que serve para todo mundo. O que significa compromisso? O que significa esse laço invisível, mas inquebrável na vida de cada um de nós?